Olá, alunos do segundo ano do Centro Educacional Yasmin Ágata. Aqui quem fala é a professora Giovana Lima. E hoje, na Disciplina de Ciências, vamos somente retomar os conteúdos que vão cair na prova, tá? Mas o próprio conteúdo está lá no livro de vocês. Aqui só vai ser uma pequena revisãozinha com a atividade que você vai copiar no caderno. Mas eu peço que vocês façam a revisão do caderno, do livro, das aulas anteriores com os vídeos. E vamos estudar sobre as partes das plantas. Aqui nós falamos sobre as flores, que elas são responsáveis pela reprodução. A parte das flores são essas que estão em lilás, tá? São essas florzinhas aqui, ó, tá? Elas são responsáveis pela reprodução, como que está lá no livro de ciências, módulo 2 de vocês. Falamos também sobre os frutos, né? Aqueles que nascem na árvore, né? Ou seja, temos vários tipos de espécies e, como por exemplo, nós temos o abacate, a acerola, laranja, maracujá e muitos outros frutos. Principalmente na nossa região, que é uma região muito grande, muito rica, e nós temos aí os frutos, é aquele que protege as sementes e auxilia na dispersão delas. Aqui está a semente. Ela é responsável, ou seja, ela origina uma nova planta por meio da germinação, tá? Então, essa é a parte da árvore, uma delas, né? Ou seja, a semente aí, através dela que vai se evoluindo de uma pequena para grande árvore. A parte do caule é essa parte aqui, que muitas das pessoas também chamam de tronco, né? Ela é responsável pela sustentação, armazenamento de substâncias, transporte e distribuição de substâncias na planta. Então, é através daí que ela vai ter um próprio armazenamento de substância, vai distribuir. Lembra daquelas setinhas que a professora falou? Que elas sobem, que elas descem, sobe e desce. Então, é a partir daí que ela vai fazendo esse transporte de substâncias para a planta ficar sempre viva. Então, por isso que nós precisamos sempre alimentá-la, ou seja, cuidar dela. Mas se nós não pudermos, a própria natureza faz isso. Mas isso é mais orientação para aquelas plantinhas que são criadas em casa, que são retiradas da natureza. Então, a partir disso que ela vai fazer esse transporte e essa distribuição das substâncias, tá? Nós também temos a raiz aqui, né? Essa parte aqui de baixo, essa parte daqui para baixo é as raízes da árvore. Ela é responsável pela fixação, armazenamento e absorção de água de outras substâncias, tá? Então, essa parte é a parte da raiz, é a parte que vai criando-se a árvore, a plantinha para a natureza. Então, ela precisa desse armazenamento, ela precisa dessa absorção de substâncias para manter ela viva. Estudamos também sobre os animais, né? Os animais são diferentes uns dos outros. Eles possuem características físicas diferentes e podem viver em diversos ambientes. Como a professora falou, né? Existem animais que são da nossa região, existem aqueles que não são. Digamos um animal lá do Polo Sul. Muitos deles, se eles vivessem em um local, digamos, seco assim, se eles estivessem fazendo troca de ambiente com outros animais, possivelmente muitos deles poderiam até morrer, por causa que eles já têm o próprio ambiente deles. Então, cada
animal, ele possui um ambiente diferente, eles possuem características, até por causa do corpo deles, da do próprio pelos, então eles são criados justamente para viver em determinado local. Tem uns que voam, outros que somente andam, tem uns que somente andam, mas também nadam. Tem outros que vivem debaixo da água, que não saem de lá, mas tem outros que vivem na água e podem sair. Tem aqueles que podem viver na água, podem viver na terra. Então, são ambientes diferentes, são animais diferentes, com características diferentes, tá bom? Então, vou deixar essa atividade para vocês sobre as plantas, tá? E as funções, e vocês vão numerar a segunda coluna das funções das plantas de acordo com a primeira. Número 1, nós temos a raiz, 2, caule, 3, folhas, 4, flores, 5, frutos e 6, sementes, tá? Você vai ver quem é por meio delas que as plantas respiram, dão origem a novas plantas, responsáveis pela reprodução, sustenta os galhos, as folhas, os frutos, absorve água e sais minerais no solo, protege as sementes, fixa a planta ao solo, transporta e seiva para todas as partes da planta, responsáveis pela fotossíntese, tá? Então, vai ter função aí que é para somente uma parte da planta, tá bom? Então, copie essa atividade no caderno de vocês e revise quando puderem lá no livro de vocês. Se tiverem dúvida, só ir lá no caderno ou no livro que as funções delas possuem lá, tá bom? Nós falamos sobre cada um deles, tá? Sobre cada parte da planta. Aqui, sobre os animais, você vai classificar os animais domésticos ou selvagens. Pintando de amarelo, você tem os animais domésticos. Pintando de azul, você tem os animais selvagens. Então, vocês vão copiar a atividade, vão desenhar no caderno de vocês e depois vocês vão pintar de acordo com a legenda. E vocês vão fazer uma pesquisa de qual é a diferença entre animais exóticos e animais nativos e por que uma espécie pode entrar em extinção. Então, vocês vão fazer essa pesquisa, também vai ser conteúdo na sua prova. Coloquem a data de hoje, não se esqueça. Qualquer coisa, só buscar ao livro de vocês, buscar o caderno, buscar as aulas anteriores. Mas essa aqui é uma pesquisa bem mais aprofunda, podem até estar pesquisando aí por fora, tá? Por fora, digo, pela internet mesmo, tá? Essa é uma pesquisa que vocês devem realizar. Então, vou ficando por aqui com mais esta aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a professora, tá? Antes da prova. Não se esqueça. Não se esqueça de colocar a data de hoje, a revisão e revise sempre que puder. Semana que vem nós temos semana de prova. E vou ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção de cada um e até a próxima.